Olá e boas-vindas a mais um Mergulho Profundo. Hoje a gente tem uma pilha de fontes simplesmente fantástica aqui na nossa mesa. Ah, é um grande prazer estar aqui para mais esta análise. E olha, o material de hoje está incrível mesmo. Demais, né? Estamos falando de uma mistura riquíssima. Tem artigos comemorativos, resenhas detalhadas de revistas clássicas de rock, tipo a Louder e a Pop Matters, discussões apaixonadas de fãs no Reddit, páginas de enciclopédia detalhando cada centímetro da discografia. Basicamente, um dossiê completo. Exato. E o foco de toda essa nossa exploração de hoje é uma das instituições mais resilientes, teimosas e brilhantes da história do rock, o Pearl Jam. E sabe o que é realmente fascinante sobre o material que vamos dissecar hoje? O objetivo desta nossa exploração não é ser apenas mais uma daquelas retrospectivas musicais padronizadas. Aquelas que só listam grandes sucessos e números de vendas, né? Pois é, não é sobre isso. A nossa missão, baseada em todas essas fontes, é tentar entender a complexa trajetória de um grupo de músicos que sobreviveu à fama esmagadora e muitas vezes tóxica dos anos 90. E o detalhe crucial que os artigos apontam é que eles fizeram isso fazendo absolutamente de tudo para fugir dessa mesma fama. É um estudo de caso formidável, sabe? Sobre integridade artística, autossabotagem, reinvenção contínua e, acima de tudo, sobrevivência pura em uma indústria implacável. Ok, vamos desempacotar isso desde o início, porque a história começa de um jeito quase surreal. Sim, logo de cara. Lendo material sobre os primeiros anos, o que fica claro é o primeiro grande choque. Como o sucesso colossal quase destruiu a banda logo na linha de largada. Começamos com um fenômeno absoluto que foi o álbum de estreia, o Ten. Que inclusive celebrou 30 anos recentemente, em 2021. Exatamente. E as curiosidades sobre a concepção desse disco são muito boas. Para começar, as enciclopédias nos lembram que o nome original da banda sequer era Pearl Jam. Ah, essa história é ótima. Eles se chamavam Mookie Blaylock, né? Isso, que era o nome de um jogador de basquete da NBA daquela época. E o título do álbum, o Ten, que significa 10, veio exatamente do número da camisa que esse jogador usava em quadra. O que mostra muito sobre o espírito despretensioso que eles tinham no começo. Tipo, era só uma brincadeira entre amigos. Mas os bastidores das gravações desse primeiro trabalho mostram um outro lado, não é? Mostram sim. Uma busca exaustiva pela perfeição, ou talvez apenas uma ansiedade criativa muito intensa de uma banda tentando encontrar a própria identidade sonora enquanto o mundo inteiro começava a prestar atenção na cena de Seattle. É quase um paradoxo para quem nos ouve pensar nisso. A gente pensa no movimento grunge como algo cru, sujo, gravado de primeira, Sim, aquela coisa visceral de garagem. mas as fontes apontam um nível de detalhismo absurdo. Um exemplo que os textos destacam muito é a faixa Even Flow, que é um clássico deles. Nossa, o que eles sofreram com essa faixa. A gravação precisou de impressionantes 50 a 70 takes no estúdio, até chegar perto do resultado que a banda queria. Imagina o desgaste físico e mental de tocar a mesma música explosiva 70 vezes. É insano. E mesmo assim, eles acabaram regravando a música em 92 para a versão do videoclipe, porque o vocalista, o Ed Vedder, e o resto do grupo ainda não estavam totalmente satisfeitos com a energia original. E a experimentação no estúdio ia muito além de apenas repetir takes, né? Tinha aquela história maravilhosa sobre a faixa Oceans. É quase absurdo pensar nisso. Com todo o orçamento que uma grande gravadora poderia oferecer, a solução sonora ideal para a percussão de Oceans foi encontrada em utensílios do dia a dia. Um pimenteiro e um extintor de incêndios. Sim, o responsável pela mixagem, o Tim Palmer, simplesmente usou um pimenteiro e um extintor para criar a atmosfera da música. Isso ilustra muito o método deles. Não era sobre usar o equipamento mais caro, era sobre capturar a textura certa. Exato. E se a gente conectar essa ética de trabalho ao cenário maior da época, começamos a entender o porquê de tudo isso importar tanto e por que a reação deles ao estrelato foi tão extrema. Porque o sucesso de Ten foi um absurdo, né? Mais de 13 milhões de cópias vendidas. A banda genuinamente se assustou com o monstro que tinha criado. Eles se viram de repente no centro de uma máquina corporativa que empacotava a rebeldia jovem para vender CD. Eles não queriam ser astros pop moldados pela MTV. A rebelião começou quase imediatamente. Mas, lendo os artigos, fica a dúvida. Até que ponto essa rebelião inicial era autêntica e até que ponto era só teimosia juvenil? É um ponto válido.
porque eles se recusaram terminantemente a fazer um videoclipe para o mega hit Black. O objetivo declarado era evitar a comercialização extrema de uma música íntima, certo? Isso. O próprio Vedder justificou dizendo que eles não escreviam músicas para virar trilha de fundo para imagens bonitinhas na televisão. Foi um limite claro. Mas recusar a maior vitrine do mundo naquele momento é uma decisão bem arriscada. Foi uma mistura das duas coisas. Havia teimosia, claro, mas a motivação central era o pânico real de perderem o controle sobre a própria arte. Eles viram a superexposição destruindo seus colegas de cena e decidiram puxar o freio de mão. Eles não apenas fugiram dos clipes, eles começaram a praticar uma autossabotagem intencional. E o álbum Vitalogy, de 94, é o exemplo perfeito. O material do Reddit sobre Vitalogy traz detalhes maravilhosos sobre a arte desse disco. É incrível. O Vedder estava numa venda de garagem e encontrou um livro médico obscuro da década de 20 chamado, adivinhe, Vitalogy. Um livro cheio de conselhos pseudocientíficos e diagramas bizarros. E ele clonou essa estética para a capa e o encarte do álbum. Quem segurava o CD original sentia que estava com um artefato de uma época esquecida, com letras douradas e páginas texturizadas. E a ironia cruel dessa escolha estética é que a embalagem era tão complexa e cara para ser produzida em massa que os lucros nas primeiras semanas de venda foram quase anulados pelos custos de fabricação. Eles sacrificaram o próprio contra-cheque em nome de uma declaração artística. Sim, sobre a mercantilização da saúde e da vida. Um fã no Reddit apontou brilhantemente que o visual envelhecido imitava velhos maços de cigarro, trazendo alertas de consumo no verso. Um senso de humor irônico contra a indústria que consumia a música deles. Mas a rebelião não ficou restrita a encartes caros. A coisa ficou séria no mundo real quando eles foram para a guerra direta contra o sistema de turnês. A famosa batalha contra Ticketmaster. É uma coisa reclamar de taxas. Outra coisa é o que eles fizeram. Em 94, após descobrirem que a empresa cobrava taxas que a banda considerava abusivas para os fãs, eles tomaram uma atitude drástica. Eles cancelaram toda a lucrativa turnê de verão. Não aceitaram negociar, simplesmente pararam a máquina. E o impressionante não é só o cancelamento, mas o que tentaram fazer em seguida. Eles passaram a construir seus próprios locais de show do zero. Alugando áreas rurais isoladas, pistas de esqui no verão, só para contornar o monopólio. A logística disso descrita nos relatos foi um pesadelo absoluto. Providenciar segurança, banheiros químicos, controle de trânsito em estradas de terra para dezenas de milhares de fãs. Foi um nível de comprometimento com a ética punk absurdo, mas que cobrou um preço altíssimo. O desgaste físico e emocional quase os destruiu. E esse esgotamento nos leva para a próxima fase criativa, a fase experimental, marcada por uma fuga das rádios, começando com No Code, em 96. No Code é fascinante. Até a capa é um quebra-cabeça, 144 polaroids tiradas pela banda espalhadas aleatoriamente. Os textos da Pop Matters descrevem a obra como intencionalmente estranha, criada para afastar os ouvintes casuais que só queriam refrões de arena. Eles trouxeram influências orientais, uma percussão exótica imensa, e introduziram o baterista Jack Irons na formação. Faixas reflexivas como Who You Are mostram uma banda explorando texturas a anos-luz de distância do grunge agressivo de Ten Furge. Estavam testando o limite do próprio público. E essa experimentação se estendeu para a gravação física no ano 2000, com o álbum Binaural. O título refere-se à técnica de gravação binaural. O produtor Chad Blake usou aqueles microfones Neumann KU-100. Certo. Exato. Para quem nos ouve e não é familiarizado, esses microfones têm o formato de uma cabeça humana, com microfones dentro das orelhas de silicone. Eles capturam as ondas imitando como nossa audição funciona em um espaço tridimensional. E a capa reflete esse mistério, com a imagem real de um eclipse solar capturada pelo telescópio Hubble. Mas a narrativa nas fontes, infelizmente, deixa de ser sobre técnicas curiosas e fica muito mais densa. A realidade bateu à porta de maneiras devastadoras na virada do milênio. Sim. A nossa análise mostra traumas que moldaram o álbum seguinte, Riot Act, de 2002. Primeiro, a tragédia no festival de Roskilde, na Dinamarca, no meio do ano 2000. Durante a apresentação deles, com chuva e lama, a multidão se comprimeu para o palco. 9 fãs morreram pisoteados por asfixia naquele tumulto. Os artigos detalham como a banda ficou esmagada pela culpa.
Eles cogitaram seriamente a aposentadoria permanente ali mesmo. E pouco tempo depois, enquanto ainda tentavam processar o luto, vieram os ataques terroristas de 11 de setembro nos Estados Unidos. O luto acumulado e o clima de angústia global permearam profundamente as sessões de Riot Act. A forma como eles processaram essa dor no estúdio é de arrepiar. A Lauder conta que o Vedder levou uma máquina de escrever manual para um canto do estúdio. Enquanto a banda, agora com o Matt Cameron na bateria, criava as melodias sombrias no centro da sala, o Vedder ficava datilografando letras fervorosamente, descarregando o luto no papel com o som das teclas. Uma verdadeira catarse. E foi nessa época que trouxeram o Boom Gaspar para os teclados, um amigo surfista do Havaí, para tentar trazer uma energia mais leve. Além do luto, o clima político tenso se infiltrou na arte. As fontes apontam que o Riot Act e o álbum homônimo de 2006, conhecido como Avocado... Por causa do abacate na capa, né? Isso. Esses álbuns trouxeram críticas extremamente intensas e ácidas ao governo do então presidente americano George W. Bush e à guerra do Iraque. A música Bush Leaguer é descrita como um ataque lírico impiedoso. Durante a turnê de 2003, o Vedder causou polêmica ao usar uma máscara de borracha do Bush no palco, encenando deboches que geraram desde aplausos até abandonos de shows por setores conservadores. E neste ponto da nossa análise é obrigatório fazermos uma pausa e deixarmos algo absolutamente claro para a nossa audiência. Com certeza. É fundamental reforçar que nós estamos apenas relatando os fatos e o conteúdo exatamente como estão descritos nas fontes originais, nos artigos e revistas da época. Nós não estamos tomando partido político algum, o programa não endossa visões de esquerda ou de direita, o nosso foco aqui é puramente documental, analisando as letras e atitudes da banda como parte da história musical deles. Exatamente. Nosso compromisso é com a neutralidade ao reportar como o clima político serviu de catalisador criativo para eles. Perfeito. E voltando ao quebra-cabeça narrativo, para entender como Pearl Jam não desmoronou sobre o peso de traumas, monopólios e pressões nos anos 2000, a gente precisa voltar um pouquinho a fita no tempo. Sim, vamos voltar o relógio para 98 e falar sobre o álbum Yield. As fontes identificam esse disco como grande ponto de virada para a sobrevivência deles a longo prazo. A capa desse disco já diz muito. É uma placa de trânsito de dê a preferência, que é Yield em inglês, fincada numa estrada solitária em Montana. Uma metáfora visual poderosa. As análises apontam que Yield representou o momento em que a banda levantou a bandeira branca. E não no sentido de derrota. De preservação. Eles, de certa forma, jogaram a toalha naquela luta exaustiva contra Ticketmaster e a engrenagem da fama. Perceberam que essa cruzada estava drenando a energia vital deles. Eles precisavam ceder às regras do jogo, pelo menos em parte, para focar na única coisa que realmente importava: a música. E que música! As fontes são unânimes em apontar Yield como um álbum de reconciliação, com uma vibração muito mais expansiva e orgânica. Temos Given to Fly, que os críticos compararam favoravelmente à vastidão folclórica de Going to California de Led Zeppelin. Uma música sobre superar dificuldades e voar acima dos problemas. E, ao mesmo tempo, a consciência crítica continuava lá. Em Do The Evolution, um rock furioso e cínico, eles quebraram uma regra sagrada e voltaram a fazer clipes. Mas do jeito deles, um videoclipe totalmente animado, feito pelo criador do Spawn, o Todd McFarlane. Um alerta sombrio contra a ganância corporativa e a destruição climática. Foi também nessa fase que o Matt Cameron assumiu definitivamente as baquetas, ancorando a banda para as décadas seguintes. O que nos permite avançar no tempo, mais uma vez, para 2009, com o álbum Backspacer. E a energia se transforma completamente de novo. O clima pesado se dissipa. Backspacer foi criado de forma incrivelmente rápida em apenas 30 dias. E foi a primeira vez, desde No Code, que eles saíram da base confortável em Seattle para gravar. Metaforicamente, dá para ouvir a luz do sol brilhando nesse disco. A banda parecia estar se divertindo genuinamente junta. As letras do Vedder ficaram mais otimistas, voltadas para a celebração da vida. Vários artigos associam essa leveza à posse do presidente Barack Obama. O clima nacional havia mudado. Eles lançaram faixas curtas com refrões pop cheios de energia, tipo o single The Fixer,
provando que não iriam desaparecer silenciosamente no fundo do palco. O que nos traz para o presente contínuo da banda, os jornalistas cobrindo lançamentos recentes como o Gigaton de 2020 e Dark Matter de 2024 notam que o desejo de experimentar nunca morreu. O guitarrista Stone Gossard falou em entrevistas sobre como eles se forçaram a testar novos limites. A música Dance of the Clairvoyants incorporou sintetizadores e uma levada de baixo funk do Jeff Ament que surpreendeu a todos. A conclusão de muitas análises é que o Pearl Jam abraçou a própria maturidade com elegância. Aceitaram graciosamente o papel de uma banda de rock de meia-idade autêntica. Sem perder a essência visceral que os tornou famosos. Eles continuam lotando arenas, escrevendo sobre angústias modernas, mas com a sabedoria ponderada de décadas de estrada e lutos processados. E isso nos traz a uma reflexão final muito importante para quem acompanha esse mergulho profundo. O que tudo isso significa na prática? É a grande pergunta. A lição das entrelinhas de todos esses artigos é que a história deles é uma aula magistral sobre estabelecer limites. Proteger sua saúde mental e preservar a paixão pelo que você faz é infinitamente mais importante do que atender às expectativas esmagadoras do mundo. O Pearl Jam precisou dizer não dezenas de vezes para poder ter uma vida longa e com propósito. E isso me faz pensar em um ponto muito específico que não está literalmente escrito nas fontes, mas é o grande fantasma dessa história. Qual seria? Um pensamento provocativo final para nossa audiência refletir. Pense no cenário musical brutal de Seattle nos anos 90. Se o Pearl Jam não tivesse batido o pé com tanta firmeza... Se não tivessem se sabotado intencionalmente... Exato. Recusando a MTV, brigando com a Ticketmaster, lançando álbuns anticomerciais, será que eles estariam vivos e saudáveis fazendo música juntos hoje em dia? Nossa! Ou será que o peso de ser a maior banda do mundo teria cobrado o preço final? E eles teriam tido um fim trágico como aconteceu com tantos brilhantes colegas do grunge? É algo para se pensar sobre os reais custos da ambição. Sem dúvida, uma reflexão que resume perfeitamente a importância da jornada deles. E com essa reflexão pesada, mas inspiradora, encerramos a nossa exploração de hoje. Muito obrigado por nos acompanhar até o fim na construção desta narrativa. E lembrem-se, se curtiu o vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal Grunge Aposentado.